Meu nome é Dr. Wilson Catapani e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, fazer uma apresentação sobre tratamento clínico e cirúrgico das doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias intestinais são doenças onde ocorre uma inflamação do intestino, né? Essa inflamação pode ocorrer em diversas partes do intestino, tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, né? A retocolite ulcerativa, que é uma dessas doenças, a inflamação compromete só o intestino grosso. E na doença de Crohn, ela pode comprometer tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. Essa inflamação é persistente, né? Uma vez estabelecida, ela não se cura espontaneamente. Então são doenças onde o portador precisa sempre estar tomando uma medicação para manter a doença controlada. Existem dois tipos de tratamento. Existe o que a gente chama de tratamento medicamentoso ou tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, né? A primeira escolha de tratamento é com um tratamento clínico. Existem vários medicamentos diferentes disponíveis para se fazer esse tratamento, e a escolha do medicamento depende sempre do quanto a doença está em atividade, de quanto o paciente está com sintomas mais ou menos intensos. Depende também da localização da doença, né? Se a doença compromete o intestino delgado, se compromete o intestino grosso ou os dois. Então a escolha do tratamento vai ser baseada nisso. O tratamento cirúrgico ele é basicamente reservado para as complicações, né? Para aquelas situações onde a gente não consegue resolver o problema com medicamentos, tá? Ou então naquelas cirurgias de urgência, né? Quando ocorrem complicações graves, por exemplo, como a perfuração do intestino ou um sangramento muito grave, muito abundante, são situações de emergência que podem levar à cirurgia. Quando vai se iniciar o tratamento da doença, nós procuramos sempre induzir, levar o paciente a atingir aquilo que a gente chama de remissão da doença, ou seja, trazer o paciente daquela situação que ele está com os sintomas de diarreia, dor e tal, para uma situação onde ele não tenha sintoma nenhum, né? Isso chama remissão. Nós podemos usar diversos medicamentos para atingir essa remissão. Em algumas situações, quando a doença está um pouquinho mais grave ou que tem um pouco mais ativa, o medicamento mais usado são os corticoides, né? O mais utilizado é a prednisona. Existem outros que podem ser usados também, mas o mais utilizado é a prednisona. Esse medicamento, nós tentamos induzir a remissão com a prednisona e depois tentar trocar a prednisona por outros medicamentos, tais como mesalazina, azatioprina ou eventualmente, em alguns casos, a terapia biológica, né, infliximab, adalimumab, porque a prednisona é um medicamento que deve ser usado por um período muito curto de tempo, né? Os corticoides, né, entre eles a prednisona, eles não podem ser usados por períodos prolongados. Nós vemos às vezes pacientes que usam corticoides por meses e até anos. Isso não é correto. O corticoide é para ser usado durante 3 meses, 2 meses em média, tá? Até o paciente entrar nesse período que ele não tem sintoma nenhum. A partir desse momento, deve ser instituída uma outra terapêutica para ele, ou com mesalazina, ou com azatioprina, ou com medicamentos biológicos, de acordo com a avaliação que o médico fizer desse paciente. Depois que o paciente atingiu a remissão, ou seja, depois que ele ficou livre dos sintomas, nós temos que planejar o tratamento que a gente chama de tratamento de manutenção, ou seja, aquele medicamento que vai manter a doença do paciente controlada ao longo do tempo, por isso que chama tratamento de manutenção, né? São os medicamentos que vão manter o paciente bem livre de sintomas ao longo do tempo. É importante dizer que o tratamento de manutenção, o paciente tem que aderir muito bem ao tratamento, ele tem que
tomar a medicação corretamente, tudo, porque a interrupção do tratamento faz com que os sintomas voltem, né? Então é muito comum, às vezes a pessoa pensa assim, ah não, agora eu já não estou sentindo nada e então eu não preciso mais desse medicamento, eu posso parar, né? Aí para o medicamento por conta própria e depois tem uma recaída dos sintomas. Então isso não pode, tá? O tratamento de manutenção é um tratamento que deve ser usado sempre, né? E ele é feito, como eu já disse, com mesalazina ou com azatioprina ou com a terapia biológica. Esses são os tratamentos mais comuns, né? Existem outros tratamentos alternativos, como outras drogas, mas esses três são os tratamentos mais indicados que devem ser usados pelo paciente para sempre, para manter a medicação para manter a doença controlada. As medicações utilizadas tanto para indução da remissão quanto por tratamento de manutenção podem trazer alguns efeitos colaterais para os pacientes. Então, por exemplo, os corticoides, eles podem provocar uma retenção de líquido no organismo, eles podem provocar um ganho de peso do paciente e quando eles são usados a longo prazo, pode haver consequências mais sérias, né? Como por exemplo, hipertensão arterial, osteoporose, problemas metabólicos vários. Por isso que o corticoide, cujo exemplo principal é a prednisona, né, como eu já havia dito, é um medicamento que não pode ser usado por tempo prolongado. Ele tem que ser usado por um período limitado de tempo. Então ele não é um tratamento, ele é usado só para indução e não para manutenção. Os que a gente usa para manutenção, né, os três principais, mesalazina, azatioprina, terapia biológica, eles têm efeitos colaterais também, mas que são menos frequentes, menos importantes, né? A azatioprina, por exemplo, pode levar a uma diminuição exagerada do número de glóbulos brancos do sangue. Então, por isso que a gente precisa do exame de laboratório para verificar se isso está acontecendo, né? A mesalazina raramente leva a algum efeito colateral e a terapia biológica, sim, o adalimumab, infliximab, a gente precisa de critérios mais bem adequados para que a gente possa administrar essa medicação, né? Precisa um certo cuidado com infecções, né, que podem se recidivar infecções que estavam ali abrigadas no organismo do paciente, quietinhas lá, esperando uma oportunidade de se manifestar. Então, quando o paciente recebe essa medicação, ele pode, vamos dizer assim, ele pode liberar algumas infecções que estavam lá quietinhas no organismo dele. Mas isso não é frequente acontecer, em torno de 1% mais ou menos a frequência com que isso ocorre. Então, todas elas são drogas bastante seguras, porém sempre tem que haver uma supervisão médica para que os pacientes possam utilizar esses medicamentos. Em todas essas situações, é muito importante aderir ao tratamento, tá? Ou seja, seguir o tratamento corretamente. Nós sabemos, na nossa população e também em outros países, a gente sabe que isso não é uma característica do Brasil, mas sim, de uma maneira geral, é uma característica de todas as doenças onde o paciente tem que tomar o remédio por tempo muito prolongado. O que acontece? De repente, em um certo momento, o paciente ou ele cansa de tomar o remédio, ou tem que tomar uma porção de comprimidos por dia, ou ele acha que está bom e ele diminui a dose por conta própria, ou ele para de tomar o remédio, ou ele troca de um remédio para o outro por causa de uma opinião. Então, todas essas coisas são infrações do tratamento, né? São quebras da regra do tratamento. E nada disso pode ser feito, não é bom ter esse tipo de atitude, né? Então, aderir ao tratamento, ou seja, seguir direitinho aquilo que o médico propôs. Se são 2 comprimidos de manhã e 2 à tarde, então 2 de manhã e 2 à tarde, né? Podem existir ao longo do tempo da doença
Podem existir variações no tratamento, tá? Podem existir momentos em que o médico vai aumentar a dose do remédio, ou momentos que o médico vai diminuir a dose do remédio, mas isso é sempre, tem que existir uma avaliação médica para saber se pode fazer isso ou não, ou se pode trocar de um remédio para o outro, que é outra coisa que às vezes também a gente faz, né? Mas isso nunca deve ser uma coisa que deve partir da vontade própria do paciente, né? E é muito importante porque quando o paciente adere bem ao tratamento, quando ele faz certinho, direitinho e tal, a chance dele não ter complicações da doença é muito grande, tá? Agora, aquele paciente que não adere direito, não toma o remédio corretamente, ou não, enfim, não faz o que o médico orientou para fazer em relação à medicação, esse paciente tem uma probabilidade maior de ter as complicações da doença, né? Por isso é que é muito importante aderir corretamente ao tratamento. O tratamento cirúrgico está indicado quando o tratamento clínico não dá certo ou em algumas situações onde é necessário fazer as duas coisas simultaneamente, né? Então, por exemplo, existem determinadas complicações onde a simples utilização dos medicamentos não resolve determinados problemas. Na doença de Crohn, por exemplo, existem algumas complicações chamadas estenoses, né, que são estreitamentos do intestino, afilamentos do intestino, que podem ocorrer por causa da doença, né? E quando esse estreitamento é muito intenso, isso pode causar uma obstrução do intestino, e essa situação pode não ser corrigida através dos medicamentos. É necessário uma intervenção cirúrgica para que aquele segmento, aquele pedaço do intestino que está comprometido, ele seja retirado, né, e o problema seja resolvido. Na doença de Crohn é muito importante a gente dizer que a cirurgia não cura a doença. Às vezes os pacientes pensam, não, agora eu fui operado, eu tirei um pedaço do meu intestino que estava doente, então eu fiquei curado. Não é verdade, né? A cirurgia não cura a doença, por isso que precisa também manter o tratamento medicamentoso, tá? Porque uma vez que o paciente tenha sido operado, para evitar que a doença retorne, ele tem que continuar mantendo a medicação dele, né? Então existem determinadas indicações, como por exemplo o paciente que tem fístulas, né, que são complicações da doença de Crohn. É uma situação onde com muita frequência o paciente tem que ser operado, né? Estenoses, né, que são, como eu já falei, são esses afilamentos, e existem as indicações de cirurgia de urgência, né, onde aí tem que operar mesmo naquele momento porque o paciente corre risco de vida, né? Isso acontece, por exemplo, quando perfura uma alça intestinal, por exemplo, ou então o paciente suponhamos, com retocolite ulcerativa, tem um sangramento muito exagerado que a gente não consegue controlar utilizando medicamentos. Isso também acaba indo para uma cirurgia de urgência. Então existem dois tipos de cirurgia, né? Existem as eletivas, né, que são aquelas cirurgias com hora marcada, programadas, etc, etc, onde existe um planejamento do que vai ser feito. E a cirurgia de urgência, que tem que, quando o paciente chega num pronto-socorro com uma situação de urgência cirúrgica, ele tem que ser operado ali dentro de algumas horas no máximo, né? Porque essa é uma situação que pode pôr em risco a vida do paciente. De qualquer modo, sempre é necessário avaliar bem cuidadosamente, né, se a avaliação se o paciente deve ser operado ou não, de preferência deve ser feita sempre em conjunto entre um gastroenterologista clínico e um cirurgião, né? É uma conversa entre os dois que vai definir qual é a melhor operação para aquele paciente. A melhor forma de tratar essas situações é tendo um cirurgião e um clínico colaborando, trocando opiniões a respeito do que vai ser feito ali, né?